Ok, meus irmãos, queria estar cumprimentando a todos com um bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Nós, mais uma vez, estamos aqui para uma live da nossa EBD, da Comunidade Cristã Cristo em Nós, e é com muito carinho, muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, verdade? E eu queria estar, primeiramente, fazendo uma oração, né? Creio que é de grande valia nós estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus, porque nós, servos do Senhor, nós sempre falamos que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, né? Então, como nós poderemos caminhar, como nós poderemos ser edificados, como nós poderemos ter direção do Espírito Santo de Deus se nós não nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, né? É bem verdade que nesse tempo que nós temos aqui, na parte da manhã, a gente não dá para entrar muito a fundo em algumas coisas que nós gostaríamos de falar, mas eu creio que, ainda que de maneira superficial, o Senhor assim mesmo nos alimenta, o Senhor, Ele fala conosco, nos edifica, e é por isso que nós estaremos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica, tá? Queria estar te dando boas-vindas, você que está entrando aí na live, ok? E nós vamos estudar hoje sobre um tema, eu acho que muito pertinente, muito interessante, porque nós estamos lendo, né, acabamos de ler o livro de Êxodo e depois passamos para o livro de Levítico, também já encerramos o livro de Levítico, e eu acho que é de grande valia nós falarmos um pouquinho sobre o tema tabernáculo, tá? Então, antes disso, eu queria estar orando. Queria que você curvasse aí a sua cabeça, eu queria que você estivesse, né, colocando a sua vida aí diante do Senhor, os seus pensamentos diante do Senhor. E nós estaremos orando em nome de Jesus Cristo, pedindo a bênção de Deus e a orientação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, tá ok? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais uma manhã na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens, ó Deus, nos abençoado diante até mesmo dessa pandemia, dessa impossibilidade de estarmos juntos fisicamente como igreja. Tu tens nos dado recurso para estarmos, Senhor, ó Deus, compartilhando da Tua palavra, ensinando e até mesmo tendo comunhão. Muito obrigado. Pedimos a Ti, Senhor, ó Pai, que Tu sejas o nosso alimento, Senhor, nesta manhã, que Tu fale conosco através da Tua palavra, nos ensine mais uma vez, que Tu venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dando sensibilidade para escutarmos a Tua voz. Que em nome de Jesus Cristo, ao findar desta aula, que possamos nos sentir saciados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, abençoe cada irmão que já entrou na live, abençoe cada irmão que há de acessar daqui a pouco, e que em nome de Jesus, juntos, possamos ser edificados, para, como diz a Tua palavra, chegarmos à estatura de varão perfeito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Em nome de Jesus Cristo, um bom dia, paz do Senhor, diaconisa Josi, a paz do Senhor, a nossa irmã Ângela, a pastora Daniela. Nós estamos aqui mais uma vez para lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, e eu queria pedir, creio que com certeza as irmãs estão aí acompanhando, as irmãs que estão acompanhando a live estarão acompanhando também com as suas Bíblias, aí eu não sei se é uma Bíblia a moda antiga, Bíblia papel, ou uma Bíblia digital, virtual, não sei, mas independente disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em nome de Jesus Cristo, no livro de Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 1, tá? Eu estou aqui com a minha versão King James. Eu queria pedir, pastora, tem como pegar aquela minha Bíblia preta? Tá lá dentro da bolsa. Creio que esteja. Tá ok? Então vamos lá, deixa eu ver aqui.
mais. Acho que aqui a nossa prima Márcia está assistindo. Um bom dia para Márcia, a paz do Senhor Jesus. A irmã Marta também está assistindo aqui, a paz do Senhor Jesus, irmã Marta. Deus abençoe, tá ok? As irmãs que chegaram agora, a irmã Cristina, né? Nossa irmã Cristina, esposa do Gilmar. Pode ser que Gilmar também juntamente esteja assistindo, né? Eu queria pedir para que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 25, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 25. Vamos lá. Capítulo 25. Ok? Irmã Michele. A irmã Michele, a esposa do irmão Márcio, mãe da Ana Luísa também. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Queria estar... Isso. Manda um beijão pro nosso Juninho aí, nosso amado Juninho. Tá bom? Capítulo 25, a partir do versículo 1, livro de Êxodo. Tá? Para os irmãos que não sabem, nós vamos estudar um pouquinho sobre tabernáculo. Tá ok? Tabernáculo. Então tá. Livro de Êxodo, capítulo 25, a palavra de Deus diz assim. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Ok? Versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Né? Queria repetir essa parte. E habitarei no meio deles. Versículo 9. Conforme tudo o que eu te mostrar no modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Ok? A paz do Senhor, a irmã Rosângela, né? A Tuca e Marcelo. Queridos, então, em nome de Jesus Cristo, o que nós temos aqui? Nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo. Por que sobre o tabernáculo? Porque quando nós lemos o livro de Êxodo, o livro de Levítico, ou seja, o Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros, parte dele, a princípio, a partir do livro de Êxodo, começa a falar da caminhada do povo de Deus pelo deserto rumo à terra prometida. Tá? Nessa caminhada de Deus rumo à terra prometida, né, nós nos deparamos com uma estrutura um pouco interessante, que é chamada do tabernáculo, ok? Márcia, desculpa pela imagem. Ah, tá. Não, sem problema, irmã Márcia. Tá? Sem problema. Então tá. A irmã Maura também tá aí entrando aí. A paz do Senhor, bom dia. Bom dia, irmã Maura. Então, queridos, a palavra de Deus nos mostra que no deserto a gente visualiza uma estrutura um pouco que diferente daquilo que nós estávamos acostumados a ver desde o livro de Gênesis, né? O tabernáculo, uma tenda, uma casa no meio do deserto. E que casa é essa? Lá na época de Abraão, Isaac, Jacó, eles tinham uma maneira de adorar o Senhor, né? Como eles queriam fazer para quando eles estavam com vontade de conversar com o Senhor? O que eles faziam? Eles levantavam um altar de pedra, algumas vezes até de terra, levantavam um altar e ali diante desse altar eles faziam os seus sacrifícios, eles faziam as suas orações. Então era assim que o povo, os patriarcas, conversavam com Deus, né? Patriarca, coloco lá desde Abel, né? Desde Abel, porque a gente vê ali já Abel oferecendo um sacrifício ao Senhor, não é verdade? Então, desde Abel, nós cremos que
era feito assim: eles erigiam um altar de pedra e ali conversavam com Deus, sacrificavam ao Senhor. E no decorrer dessa caminhada, chegamos lá em Moisés. Moisés, que foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, né? E se eu não me engano, nós já falamos sobre isso. O povo de Israel foi liberto do Egito, pois o povo estava sendo cativo, o povo estava sendo escravo ali, estava sofrendo algumas situações, estava passando por situações difíceis na mão de Faraó, na mão do povo do Egito. Então Moisés foi lá, levantado por Deus, né? A paz do Senhor, irmã Luciana Monteiro, que está entrando aí na live, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Moisés foi ali e tirou o povo de Israel e levou o povo de Israel para o deserto, para que assim, caminhando pelo deserto, chegasse à terra prometida. É bem verdade que sabemos que não foi Moisés quem tirou, mas foi Deus quem tirou usando a pessoa de Moisés ali. Ok? Então, o que acontece? Moisés continuou com a sua prática de estar conversando com Deus, né? Moisés, a palavra de Deus diz aqui no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 7, eu queria que você olhasse aí rapidinho na sua Bíblia. Enquanto eu busco na minha aqui, vai dar tempo de você estar olhando na sua Bíblia também, tá? A Michelle está perguntando qual a referência, pastor. Qual a referência? Ó, Michelle, a primeira referência que nós demos aqui no início da aula foi Êxodo 25, versículo 1, 2, 8 e 9, que fala sobre a orientação de Deus, o pedido de Deus para que se construísse o tabernáculo. Tá ok? Essa foi a primeira referência, tá? Então nós caminhamos um pouquinho na história bíblica lá, desde o Gênesis, e eu pedi agora para que fosse aberto aqui o livro de Êxodo, aí no capítulo 33, versículo 7. Capítulo 33, no versículo 7, vamos lá, né? Tenho certeza que alguns irmãos já acharam. No versículo 7, a palavra de Deus diz assim, ó: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Tá? Fora do arraial. Aqui. Deixa eu chegar mais para perto aqui. Desculpe. Ok. Vamos repetir o versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. O que significa isso? A palavra de Deus nos fala que antes de ser construído esse tabernáculo, antes de ser construído o tabernáculo, Moisés já tinha sua tenda para buscar ao Senhor. Como nós falamos, antes, no período de Abel, né, no período de Noé, no período de Abraão, Isaac e Jacó, eles conversavam com o Senhor através de um altar. Sacrificavam, oravam, pediam perdão pelos seus pecados. No período de Moisés ali no deserto, o que Moisés fez? Moisés fez uma tenda para conversar com Deus. Só que essa tenda, a princípio, ela se encontrava fora do arraial. Quando Moisés queria falar com Deus, o que ele falava? Ele ia fora do arraial, entrava na tenda e conversava com Deus. Era uma prerrogativa só de Moisés? Não, a palavra de Deus diz que todas as pessoas que queriam conversar com Deus poderiam sair fora do arraial e chegar até aquela tenda. O que aconteceu quando o povo de Deus chegou no Monte Sinai, né? O que foi o Monte Sinai? O Monte Sinai foi o Monte dos 10 Mandamentos, né? Os irmãos se lembram? Moisés subiu o Monte Sinai e Deus começou a trazer os mandamentos, as leis do Senhor. Ok? Nesse período, inclusive, aconteceu um incidente. Né? Qual foi o incidente que aconteceu nesse período? Foi o bezerro de ouro, porque Moisés demorou,
né? Aí o povo ficou sem fé, achou que Moisés tinha morrido e falou: esse Deus não adiantou de nada não, esse Deus que tirou a gente da terra do Egito não adiantou de nada não. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui eles serão os nossos deuses, vamos voltar para o Egito. Aí aconteceu aquele incidente terrível, naquela confusão toda, mas enfim. Aí o povo chegou no Monte Sinai, deu os 10 mandamentos. Um dos mandamentos, ou seja, uma das ordens que o Senhor deu para Moisés é o seguinte: agora eu quero que faça um tabernáculo, para que esse tabernáculo esteja ali no meio do meu povo. Ali, quando eu pedi para que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, lá no versículo 8, quem estiver no capítulo 33 pode recuar um pouquinho e vai chegar lá no capítulo 25. Lá no capítulo 25, lá no versículo 8, a palavra de Deus diz assim, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Habitarei no meio deles. Olha só com o que nós nos deparamos aqui. Deus agora não quer que Moisés continue com aquela prática de fazer com que a tenda da congregação, o lugar de conversar com Deus, esteja fora do arraial. Deus quer habitar no meio do povo. E o que ele faz? Ele vai mandar com que seja feito um tabernáculo. Irmã Vanessa, paz do Senhor, ok? Está entrando aí agora na nossa aula, tá? Então, o tabernáculo de Deus, primeiro, olha só a coisa interessante, grandiosa, a coisa linda que é isso aqui. Deus toma iniciativa de estar habitando no meio do povo, tá ok? Quando nós olhamos lá no livro de Números, né? A minha cunhada Céia entrou aqui na live, a paz do Senhor, minha querida cunhada Céia, um beijão aí para a família Hudson, Aguinaldo, tá? E todos aí em nome de Jesus, tá ok? Então, o que a gente entende com essa questão desse tabernáculo? Esse tabernáculo mostrava o que estava dentro do coração de Deus, uma vontade de habitar no meio do povo. Inclusive, lá no livro de Números, a gente já enxerga Deus fazendo com que isso acontecesse literalmente. Ou seja, a arca da aliança, o tabernáculo ficava no meio do arraial e todas as tribos ficavam em volta. Eram 12 tribos, né? 12 tribos. 3 ficavam de um lado, 3 ficavam do outro lado, 3 ficavam tipo em cima e 3 ficavam embaixo. Ou seja, todas as tribos viradas para esse tabernáculo. Então, o que a gente começa a entender aqui é que, irmãos, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? O que aconteceu lá no Jardim do Éden? O homem pecou. A paz do Senhor, irmã Ana Paula. Né? A irmã Ana Paula está chegando, a paz do Senhor. O que aconteceu no Jardim do Éden? No Jardim do Éden, o homem pecou. Então o homem foi separado de Deus. Né? O homem foi expulso do Jardim do Éden. O homem começou a ter um relacionamento com Deus à distância. Então isso aqui significa misericórdia de Deus. Quando Deus manda construir um tabernáculo e fala que ele queria habitar no meio do povo, é uma iniciativa de Deus de estar no meio do seu povo, da sua criação novamente, dando uma oportunidade de um novo relacionamento. Ainda que um relacionamento meio que imperfeito, mas um novo relacionamento. Então, o que a gente percebe em tudo isso, que o Senhor, o nosso Deus, ele, ainda que ele seja um Deus transcendente, ou seja, um Deus superior a nós, muito superior, mas ele também é um Deus imanente, ou seja, é um Deus que está perto de nós. Pastor, até está com a foto do tabernáculo aí. Eu queria, queridos, mostrar para vocês a foto do tabernáculo, tá ok? Esse tabernáculo que Deus mandou Moisés criar para que esse tabernáculo estivesse ali no meio do povo, e esse tabernáculo
simbolizaria a presença de Deus no meio do povo. Né? Então, recapitulando, aonde foi mandado, quando foi que Deus mandou esse tabernáculo ser construído? Deixa eu ver, tabernáculo. Vou ter todas as imagens aqui, passa aí. Vamos pra lá. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Foram essas. Só essa, só? Que tá no teu celular. Quer que eu pegue? Não. Não, só mais tabernáculo, só que você quer? Então, a pastora está procurando ali uma foto do tabernáculo para os irmãos e daqui a pouco vai estar mostrando aí essa foto do tabernáculo. Ou seja, então, o que acontece? Voltando aqui para a nossa aula. Qual dessas você quer? Pode ser essa aqui, ó. Tá, deixa eu botar ela. Essa primeira aqui, ó. Essa aí. Então a pastora achou uma foto aqui do tabernáculo que eu queria que os irmãos mostrassem. É bem verdade que a gente está um pouco aquém dessa questão de tecnologia. Nós queríamos ter como, se algum irmão souber aí com relação à live, que nós queríamos que ao mesmo tempo que nós estamos dando aula, nós mostrarmos algumas figuras. Então hoje nós ainda não conseguimos fazer isso, então nós estamos mostrando assim, pegando a figura em um outro celular e mostrando para os irmãos. Mas quem tiver aí essa sabedoria a mais de tecnologia, nos informe para a gente. A paz do Senhor, meu querido amigo, irmão Mateus. Então, amados, o que acontece é que esse tabernáculo, ele foi idealizado por Deus, ele saiu da mente de Deus. É só olhar, olha só, mostra aí, pastora, mostra aí a foto do tabernáculo. Deixa eu tentar mostrar aqui. Não sei se os irmãos estão vendo, esse era o tabernáculo. Era uma cortina em volta, ó, tem aí um muro de cortina em volta e o tabernáculo propriamente dito, ele ficava lá dentro, ó, vou chegar mais perto aqui, ó. O tabernáculo, ele ficava lá dentro e ele tinha esse pátio aí em volta, entendeu? Esse era o tabernáculo, ok? Então vamos lá. O que a gente vê aqui no versículo 9 do capítulo 25, ó, versículo 9 diz assim, ó, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelos de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Então o que a gente percebe aqui, irmãos, é que esse tabernáculo ele foi idealizado por Deus. Ele, no Monte Sinai, quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor foi falando os detalhes do tabernáculo. Por que o Senhor falar detalhes do tabernáculo? Sabe por quê, queridos? Porque existem princípios espirituais dentro desse tabernáculo aqui, tá? Existem princípios, existem aprendizados que o Senhor quer nos trazer a respeito desse tabernáculo. Então, primeiro, o que nós temos que entender? Qual foi a intenção de Deus mandar construir esse tabernáculo? Qual foi primeiro, antecipar a glória que viria. Ou seja, muito do que está no tabernáculo estava apontando para Jesus, aquilo que ia acontecer lá na frente, né? E a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse tabernáculo foi uma maneira de antecipar aquilo que estaria vindo. Eu não sei se os irmãos se lembram da aula que nós demos sobre a Páscoa, que o Cordeiro Pascal significava Jesus Cristo morrendo lá na frente, né? Quando nós verificamos ali a questão de o cordeiro ser sacrificado, o sangue passar na verga, nos umbrais da porta, para que o espírito da morte não alcançasse, o que acontece? Isso significa e simboliza aquilo que iria acontecer com Jesus lá na frente. Então, Letícia está assistindo, tá? Seja bem-vinda, Letícia. Então, o que acontece? Essa tenda, esse tabernáculo, estaria apontando para aquilo que ia acontecer lá na frente. Tá ok? Então, esse tabernáculo também estaria mostrando o quê? Estaria mostrando
a diferença entre o santo e o pecado, a coisa santa e a coisa pecaminosa. Porque algumas coisas os sacerdotes e os judeus teriam que fazer dentro daquele tabernáculo, mas outras coisas, se eles fizessem, era pecado mortal. Então, ali, o ritual que acontecia ali começava a trazer para o povo de Deus uma diferença entre o que era santo e o que era pecaminoso. Tá ok? Então, esse tabernáculo também, ele veio estabelecer um local de adoração. Por quê? Porque o povo está andando no deserto, então não tinha um local muito específico de adoração, a não ser aquela tenda que Moisés fazia lá fora do arraial. Agora, com o tabernáculo ali, o que aconteceu? O que aconteceu? Agora tinha um lugar certo para adoração, um lugar certo para sacrifício, um lugar certo para perdão, para pedidos de perdão de pecado. Tá ok? Então, vamos lá. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Vamos passear pela Bíblia hoje? Será que a gente consegue? Eu acho que consegue. Os irmãos já estão espertos aí no passeio pela Bíblia. Então, abre lá na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Isabelle entrou agora. A Isabelle entrou, seja bem-vinda, Isabelle. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9. Quem, assim, for surgindo alguma dúvida, se tiver um pouco complicado de estar digerindo um pouquinho, né? Não é tão fácil esse assunto para algumas pessoas. Alguns estão familiarizados, outros não, né? Então, manda uma mensagem aí, por favor. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 3 a 2. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, ó. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Ok? A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Essa palavra cooperadores no grego vem com um nome, uma simbologia, um nome sinergoi. Sinergoi, eu não sei se todos já ouviram falar. Sinergoi, cooperadores, sinergoi. Sabe o que significa isso? Sinergia, trabalho em cooperação. Então, onde que a gente quer chegar aqui? Onde que a gente quer chegar? Deus idealizou o tabernáculo. Quem foi que construiu? Foi o anjo? Quem foi? Foi o anjo. Quem foi que construiu? Foi o Espírito Santo que desceu em forma de nuvem, de coluna de fogo e construiu? Não, quem construiu, sabe quem foi? Foram os homens. Foi o povo de Israel. Foi o povo de Deus que construiu. Quem foi que ofertou? Foi os querubins, os serafins? Não. Quem foi? Quem tirou dinheiro do bolso foram os homens. Isso significa que ainda que esse tabernáculo tenha sido idealizado por Deus, esse tabernáculo teve a cooperação do homem. E é assim que Deus gosta de trabalhar. Deus gosta de trabalhar dessa maneira aqui que está escrito no grego. Sinergoi, sinergia, ele nos permite cooperarmos com ele. Na verdade, ele idealizou, ele foi o arquiteto, ele deu a planta todinha, mas quem fez com que aquele tabernáculo ficasse de pé foram os homens. Foram o trabalho dos homens. Então, o que o Senhor faz com relação, contextualizando para os nossos dias, com relação à obra de Deus? Deus é que idealiza, Deus é que dá a direção, né? Deus é que sustenta. Porém, nós somos cooperadores do Senhor, como diz a palavra de Deus, quando Ele nos permite, quando Ele nos capacita e quando Ele nos dá sabedoria para estarmos colocando a sua obra em prática. E foi assim que o Senhor, ele fez com o povo de Israel aqui. Ele precisa do homem? Precisa. Não necessariamente. Não necessariamente. Não precisa do homem. Só que ele nos quer junto.
deles. Ele nos quer juntos dele. Então, o que acontece? O homem hoje pode ofertar, o homem pode dizimar. Tudo isso é uma cooperação na obra de Deus. O homem pode liberar os seus talentos. Eu creio que aqui, entre essas pessoas aí abençoadas que estão vendo a nossa live, né, eu creio que tem pessoas com talentos diversos, pessoas que cantam bem, pessoas que pregam bem, pessoas que tocam instrumentos, né, e pessoas que trabalham em diversas áreas, né? Bom dia, a diaconisa Josi está dando bom dia, meu irmão César. Né? César, deve ser o meu irmão. Aproveitava tomar um cafezinho. A paz do Senhor, Almir, meu irmão Almir, um tempão que eu não o vejo. Então, meus amados, o que acontece é que o Senhor, ele nos permite isso, a cooperarmos com a sua obra. E foi isso que aconteceu lá no tabernáculo. O Senhor permitiu com que o povo de Israel cooperasse. Isso é, mais uma vez, misericórdia da parte do Senhor. Além dele querer habitar no nosso meio, ele é totalmente superior, amados. Ele é totalmente superior. Quando nós vemos lá a palavra de Deus, lá em João 1:1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? O verbo, ele se fez carne e fez o quê? Habitou entre nós. Isso é misericórdia de Deus. Jesus Cristo sendo missionário vindo aqui, ó, para nos resgatar. É misericórdia de Deus. Então, além dele fazer isso, além dele vir nos resgatar, sabe o que ele faz? Ele nos permite a sermos cooperadores dele. E foi isso que aconteceu no tabernáculo, ok? Para que nós depois possamos, né? Meu amado Vitor Fernandes, Deus abençoe, meu irmão César. César é o Bigo. Tá? O Paulo César, o Bigo, né? Bigo, um tempão, né? Eu não ia falar teu apelido aqui não, mas aí é pra gente ficar familiarizado, né? Bigo, Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo. Então, o que a gente percebe aqui, que se você, amado, quiser ver, se você quiser ver onde está os detalhes da construção do tabernáculo, os detalhes daquilo que Deus disse para a construção do tabernáculo, o que você tem que fazer? Você tem que olhar aqui, ó, em Êxodo, do capítulo 25 ao capítulo 31 e depois do capítulo 35 ao capítulo 40. Aí você vai conseguir. É fácil? Não. Não é fácil, porque algumas vezes corre do dia a dia, a gente fica cansado, não é verdade? Mas a gente consegue. Capítulo 25 ao 31 e do 35 ao 40. Então, hoje a gente vai dar uma pincelada aqui para que a gente possa entender um pouquinho sobre o tabernáculo. A paz do Senhor, minha querida irmã Lene. Tá? Deus abençoe, amada. A gente vai dar uma pincelada porque nós não temos condições de falar tudo que nós poderíamos falar sobre o tabernáculo, mas agora a gente entende que no meio do deserto, na caminhada do povo de Israel entre Egito e Terra Prometida, surgiu uma estrutura chamada tabernáculo, que era Deus querendo habitar no meio do povo. Deus sempre quis fazer isso, né? Qual o nome de Jesus? Emanuel, Deus conosco. A humanidade alguma vez deve ter ficado triste, né? Poxa, fui expulso do jardim do Éden e agora nunca mais terei um relacionamento com Deus. Olha aí, Deus aí toda hora querendo habitar no meio do povo. É porque ele nos ama, querido, em nome de Jesus Cristo. Tá? Esse tabernáculo, ele tinha a medida de 50 por 25, 50 metros, né, de profundidade por 25 de largura. Então, eu queria começar mostrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Minha assistente me abandonou, né? Minha assistente me abandonou, mas eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar para os irmãos. Aqui, vamos lá. Eu queria mostrar para os irmãos o pátio. Olha só, o pátio tem... Deixa eu coloca aqui o pátio. Eu quero começar a falar sobre o pátio, rapidinho.
Que horas tem? Fala pra mim que horas tem, pra eu não extrapolar a hora. 10h41. 10h41, ok. Então, o pastor vai pegar aqui o pátio. Vamos ver o pátio do tabernáculo. Não, não é aqui. Se não passa, você pega outra. Não, passa aqui. Deixa eu mostrar aqui. Novamente, eu vou mostrar para os irmãos aqui. O pátio, deixa eu ver aqui. O pátio do tabernáculo. Novamente estou mostrando os irmãos aqui, ó. O pátio do tabernáculo é exatamente essa parte branca aí, ó. Tem essa cortina em volta. Assim tá melhor? Porque no meu não tá aparecendo bem, não. Então clica aí de novo. Não, não tá aparecendo bem, não. Então, se os irmãos não estiverem conseguindo visualizar, por favor, tá? Fala aí alguma coisa, tá ok? Então, o pátio é essa parte branca aí, ó. Tem uma casinha ali dentro. O pátio é essa parte de fora, onde eles estão fazendo uma fogueira ali. Tá ok? Então, esse era o pátio. Tá? O que acontece com esse pátio? No pátio tinha dois móveis. Um chamado altar de holocausto e o outro chamado pia de cobre. Altar de holocausto e pia de cobre. A minha assistente me abandonou de novo, mas eu quero dar continuidade aqui. O altar de holocausto e a pia de cobre. Quando você entrava no pátio, em frente ao pátio você se deparava com o altar de holocausto. Tá? E logo depois do altar de holocausto, o que você se deparava? Com a pia de cobre. Ok? Então, dentro do pátio, tá? Vamos colocar que o pátio fosse isso aqui, ó. Eu acho que eu vou até fazer um desenho aqui, que eu acho que esse desenho aqui vai sair melhor. Altar. Olha só. O pátio era isso aqui, essa parte aqui. O pátio era isso aqui. Quando você entrava aqui no tabernáculo, você se deparava com isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O altar de holocausto. Tá? O altar de holocausto. Depois que você se deparava com esse altar de holocausto, você se deparava com isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Pia de bronze. Pia de bronze. Altar de holocausto e pia de bronze. Então, vamos falar sobre a função do altar de holocausto. Né? O que era o altar de holocausto? Esse pátio aqui, quem é que tinha acesso a ele? Quem é que tinha acesso a ele? Todos os judeus. Judeus comuns, sacerdote, todos os judeus tinham acesso a esse pátio. Ok? Aí, o que acontece? O judeu entrava no pátio, aí o judeu se deparava com o quê? Com um altar de holocausto. Para que servia esse altar de holocausto? Esse altar de holocausto era para ser feito os sacrifícios para perdão de pecado. Sabe? Aí, ó, se você for verificar direitinho aqui, vou fazer um outro desenho.
altar enquanto a gente não consegue tecnologia, a gente vai mostrando assim. A pessoa, o que ela fazia? Ela entrava aqui, altar de holocausto, tá ok? Esse aqui era o altar para fazer sacrifício. Essa aqui era a pia de cobre, aí depois você vinha para cá, ó, para entrar aqui na presença de Deus, tá? O que acontece aqui? Isso significa que esse altar aqui, os animais eram sacrificados para quê? Para que o povo pudesse obter perdão dos seus pecados. Sabe o que isso simboliza, queridos? Isso simboliza que você nunca, jamais conseguirá entrar na presença de Deus sem você se arrepender dos seus pecados, sem os seus pecados forem perdoados. Se os seus pecados não forem perdoados, aqui você nunca vai conseguir chegar aqui, ó, na presença do Senhor. Tá ok? Então, esse aqui era o altar do holocausto. Tá ok? Então, o que simboliza esse altar do holocausto aqui? Simboliza aquele sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Sem esse sacrifício aqui, jamais nós conseguiremos entrar na presença de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que ninguém pode chegar ao Senhor a não ser por Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, todos os animais eram sacrificados aqui, ó, no altar de holocausto. Ok? Aí, e essa bola aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é a pia de cobre. Por que a pia de cobre? Porque o sacerdote, o que ele fazia? Ele sacrificava aqui, o animal aqui, e depois lavava aqui as suas vestes. Ele se lavava aqui na pia de cobre. Era uma pia que ficava cheia d'água. O sacerdote, ele tinha que lavar as suas vestes aqui. Tá ok? Vamos botar aí. A pastora achou a pia de cobre. Vamos botar aqui, ó. Aqui é a pia. Aí tá, ó. A pia de cobre. Tá? Coloca o altar de holocausto aqui. Aqui. Olha o altar de holocausto aqui. Então, primeiro, o que o sacerdote fazia? Ele chegava nesse altar do holocausto, sacrificava o animal e depois ele se lavava nessa pia aqui, ó. Ele se lavava nessa pia. E tudo isso, queridos, tem um simbolismo. Ok? Tudo isso aí tem um simbolismo. Ou seja, o que significa esse altar de holocausto, onde o animal era sacrificado? Ou seja, como nós conseguiremos entrar na presença do Senhor sem que haja remissão de pecado? Não tem como acontecer isso. E tinha sempre um sacerdote que estava intercedendo pelo povo ali, porque o homem comum, ele não podia sacrificar por si mesmo. Ele entregava o seu animal na mão do sacerdote e o sacerdote ali sacrificava. Mas a maneira ritualística era tão agressiva, era sangue para tudo quanto é lado, animal algumas vezes sujo. O sacerdote, ele ficava todo sujo. O sacerdote ficava todo respingado de sangue. A coisa era muito complicada a nível de sujeira. Então, para que o sacerdote continuasse ministrando, continuasse indo à presença do Senhor, ele tinha que passar pela pia de cobre. O que significa isso? Ele tinha que se lavar, né? Pia de cobre. Essa pia de cobre, ela foi feita dos espelhos das mulheres. Muitas mulheres ofertaram seus espelhos, né? Espelhos de cobre. Antigamente não era espelho de vidro igual nós vemos hoje. Era espelho de cobre. Então as mulheres tinham esses espelhos, doaram esses espelhos, e esses espelhos
foram usados para fazer a pia de cobre. Ok? Então, o que isso simboliza hoje para as nossas vidas? Que para que possamos entrar na presença do Senhor, não podemos entrar de qualquer maneira. E temos que estar com as nossas vestes limpas. Temos que estar com as nossas vestes alvas. Não é verdade? E o que acontece com relação a essa questão aqui do lavar as roupas? Isso aqui, na verdade, está simbolizando um compromisso que eu tenho em viver em novidade de vida. Porque o meu pecado já foi pago lá, ó, altar de holocausto, lá atrás. O meu pecado já foi pago. O Cordeiro já morreu por mim. Contextualizando, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu por mim. Agora eu tenho que continuar caminhando para a presença do Senhor. Eu tenho que passar pela pia de bronze. O que significa isso? Lavar as minhas vestes. Significa isso? Compromisso com a presença do Senhor. Está me compromissando em fazer a vontade do Senhor. Okay. Então tá, vamos lá, gente. Aí, continuando. Depois, nós vamos lá para... Aí, vamos lá. Olha só. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Depois que o sacerdote entrava aqui, sacrificava aqui, e depois ele lavava as suas vestes aqui, o que acontecia com ele? Ele ia caminhando. Aí ele chegava nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o tabernáculo propriamente dito. Por quê? Essa parte aqui do altar de holocausto e essa parte aqui da pia, isso aqui é no pátio. Era no pátio, aquele pátio que nós mostramos aos irmãos. Era no pátio. Tá ok? Agora, passou por aqui e depois se lavou aqui na pia, entrou aqui, era o tabernáculo propriamente dito. Esse tabernáculo propriamente dito, ele era dividido em dois ambientes. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar. Ele era dividido entre o santo lugar e o santo dos santos. Aí, vamos botar aqui agora. Tabernáculo propriamente dito. Altar e pia. Ó, então vamos lá. Aqui, irmãos. Aí eu fiz um outro desenho aqui, ó. Altar de holocausto e pia. Aí, o sacerdote entrava aqui, ó. Isso tudo aqui é o tabernáculo. Só que o tabernáculo era dividido em duas partes. O santo lugar e o santo dos santos. Santo lugar, tá ao contrário aí, e santo dos santos. Eu queria falar um pouco sobre esse lugar aqui, ó. O santo lugar. O santo lugar. Esse santo lugar, ele tinha 3 objetos. Quais eram os objetos que havia nesse santo lugar? Primeiro objeto, a mesa dos pães da proposição. Segundo objeto, o candelabro. E o terceiro objeto, o altar de incenso. Tá? Vamos mostrar as fotos aqui. Vou ver se eu vejo uma foto aqui da mesa dos pães. Se não tiver, fala que eu pego. Arruma aí para mim a mesa dos pães da proposição, candelabro Então, o que acontece? Vou mostrar aqui enquanto a pastora vê ali, eu vou mostrar aqui.
Nessa parte aqui, no santo lugar, era uma parte que só os sacerdotes e sumo sacerdote podiam entrar. O judeu comum, ele vinha só até aqui, ó. Só até essa parte aqui. Tá ok? Só até essa parte aqui, do holocausto e da pia de cobre. Agora, a partir daqui, ó, do santo lugar, a partir daqui, né, só o sacerdote e o sumo sacerdote podiam entrar. Então eu vou aqui, ó, só mostrar aqui, ó, mesa dos pães, altar de incenso e o candelabro. Meu candelabro parece uma árvore de Natal. Então, olha só. Aqui, a pessoa entrava aqui. Aqui tinha a mesa dos pães. Da proposição, tá bom. Aqui tinha um candelabro. E aqui tinha um altar de incenso. Ok? Por que isso? Mesa dos pães da proposição, candelabro e altar de incenso. Vamos lá. O candelabro, essa parte aqui, irmãos, essa parte aqui era uma parte que não tinha abertura. Não tinha abertura. Então, se o sacerdote e o sumo sacerdote estivesse aqui, sem que esse candelabro tivesse aceso, eles não enxergariam nada. Então, esse candelabro, ele tinha que estar constantemente aceso. Tá ok? O candelabro tinha que estar constantemente aceso. O candelabro, na linguagem judaica, é chamada de menorá, que significa flamejar. Tá? Esse candelabro, ele tinha os seus espevitadores e os seus apagadores. Ou seja, um material para acender, né? E outro material para apagar se fosse necessário. Cadê? Bota o candelabro aí para mim, que eu estou falando sobre o candelabro. Então, aqui, ó. Vamos mostrar para os irmãos o candelabro. Olha só o candelabro. Ele tinha uma haste central, o candelabro, e ele tinha mais 3 hastes de cada lado. Né? Não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar. Eles tinham 3 hastes de cada lado. Essa haste, isso aqui era para fazer o quê? Para iluminar o serviço do sacerdote dentro do tabernáculo. Ok? Era para iluminar o serviço do sacerdote dentro do tabernáculo. Significa qual é o simbolismo que nós temos com relação a esse candelabro? Jesus é a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo. Como o ministério do sacerdote poderia acontecer se esse candelabro não estivesse aceso? Esse candelabro tinha que estar aceso, senão o sacerdote ia tropeçar em tudo ali, ia cair, ia se machucar, ia botar fogo no tabernáculo. Então, o que nós entendemos é que, primeiro, Jesus é a luz do mundo. Né? Jesus veio para tirar o mundo dessas trevas densas que existe hoje, né? O mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E outra coisa, nós que somos servos de Deus, como a casa do Senhor, se a lâmpada não estiver acesa? Nós precisamos da luz de Jesus. Precisamos da luz de Jesus para quê? Para estarmos desempenhando o nosso ministério, para estarmos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Porque senão nós não teremos direção do Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor quer que se faça.
Então, não há caminhada cristã se não houver a luz de Cristo sobre as nossas vidas. Esse é o significado do candelabro, tá? Esse candelabro, ele ficava num canto. No outro canto ficava aqui, ó, no outro canto, aqui, ó, a mesa dos pães. Deixa eu ver se eu acho aqui a mesa dos pães. Olha só. A mesa dos pães da proposição. A mesa dos pães. Esses pães, eles eram trocados todos os sábados, tá? Esses pães eram trocados todos os sábados e eles ficavam em fileira de 6 e 6, ou seja, 6 pães em cima e 6 pães embaixo. O que significa esses 6 pães aí, esses 12 pães, amados? O que significa esses 12 pães? Queria que alguém me desse essa resposta aí. Tem alguém, se tiver alguém online aí, esperto, me dê essa resposta aí. O que significa esses 12 pães que ficavam em cima da mesa dos pães da proposição? Ok? Nada ainda? Nada ainda? Nada ainda? Cadê? Cadê a resposta? Os irmãos estão online, não estão? Estão. Então. Opa! Irmã Luciana Monteiro. As 12 tribos de Israel. Tá certo? Tá certo. As 12 tribos de Israel. Ou seja, esses pães estão representando as 12 tribos de Israel. Qual o significado que nos traz essa mesa dos pães da proposição? Qual o significado? O significado, a irmã Cristina botou aqui apóstolo, os 12 apóstolos, tá? Eu vou dar uma palavra, a irmã Ângela botou as 12 tribos, tá? Tá certo também. Eu vou dar uma palavra sobre os 12 apóstolos, que não está errado, irmãos. Não está errado. Por quê? Por que não está errado? Porque a palavra de Deus nos mostra aqui através desse pães da proposição, é que realmente esses pães estavam simbolizando as 12 tribos de Israel. O que significa? A totalidade do povo de Deus. Isso simboliza que Deus, ele é o Deus provedor do povo de Deus. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que sustenta. É o Deus que traz maná, trouxe maná no deserto. Né? Contextualizando, colocando aqui para o Novo Testamento, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que veio do céu. Jesus é o nosso maná. É a nossa provisão. E eu não digo somente uma provisão terrena, mas é uma provisão espiritual, né? Simbolizado até na Santa Ceia, quando nós ceiamos e nós comemos do pão, né? Simbolizando o corpo de Cristo, e tomamos do cálice. Nós estamos nos alimentando de Cristo. Irmã Verônica, Deus abençoe, tá, querido? Seja bem-vinda. Pastora Verônica, um abração aí, pastor Alexandre, tá? Então, o que acontece é que essa mesa simboliza a provisão de Deus para com o seu povo. Aí a irmã Cristina botou os 12 apóstolos, Pode ser sim, por quê? Porque as 12 tribos de Israel estavam simbolizando no Antigo Testamento a totalidade do povo de Deus. E quem é que simboliza no Novo Testamento a totalidade do povo de Deus? São os 12 apóstolos.
que foram a continuação do ministério de Jesus. Então, esses 12 pães pode também estar simbolizando os 12 apóstolos. Por quê? Porque simboliza a totalidade do povo de Deus e mostra que Deus é o Deus provedor da sua igreja. Ok? Deus é o Deus provedor da sua igreja. Amém? Deus abençoe a irmã. Aí a pastora Verônica, graça e paz. Está mandando aí um abraço para os irmãos. A irmã Priscila também, minha amiga Priscila, mandou um abração, tá? A foto saiu aqui, pastor. Aí se puder botar aqui para mim. Não, a foto, eu acho que o telefone... Agora, então eu falei sobre o candelabro, falei, o altar de incenso. Então aqui, ó, olha só, irmãos. Aqui, quando o povo, aí recapitulando, o sacerdote passava por aqui, sacrificava aqui, lavava as suas vestes aqui, ele entrava aqui no santo lugar, aí ele acendia aqui, ó, ficava acesa já o candelabro para que ele pudesse conseguir desempenhar o seu ministério, conseguir se enxergar. Aqui, ó, mesa dos pães da proposição, era trocado os pães todo sábado. Isso aqui simboliza a provisão de Deus. Aí aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o altar de incenso. O que esse altar de incenso fazia? Esse altar, o sacerdote, quando vinha aqui, ele colocava incensos aromáticos, eram perfumes. O ambiente ficava muito cheiroso, irmãos. O ambiente ficava muito cheiroso. Quando se acendia incenso aqui, todo esse ambiente aqui, ó, ficava muito perfumado. Eu vou mandar aqui, vou mostrar a foto aos irmãos. Botar assim que aí não fica tremendo. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó. O altar de incenso. O altar de incenso, o sacerdote, né, através dos vários incensos determinados por Deus, fazia com que todo o ambiente ficasse totalmente aromatizado, perfumado, e esse incenso subia. O que simboliza isso? O que estava simbolizando isso? Né? Aquele sacerdote levando a Deus o quê? As nossas orações. As nossas orações chegam ao Senhor como um aroma suave e agradável às suas narinas. Ok? Então, esse altar de incenso simboliza o quê? As orações dos irmãos. Entendeu? Então, aqui, ó. Chega um pouquinho pra cá, por causa da luz. Ah, tá. Tô consertando aqui. Pediram para consertar aí Acho que um pouquinho pra cá, por causa do reflexo da janela. Então, irmãos, o que acontece? O sacerdote que levava esse incenso, o que ele simbolizava, esse sacerdote? Ele simbolizava um intercessor. Ele simbolizava um intercessor, né? Ele levava as nossas orações até o Senhor. Depois da morte de Jesus, nós entendemos o quê? Que não precisamos mais desse intercessor humano, porque o único intercessor é Jesus, né? E é o Senhor Jesus que leva as nossas orações até Deus, entendeu? Então, mais uma simbologia aí desse altar de incenso apontando para aquilo que iria acontecer lá no Novo Testamento com Jesus. Pastora, e o véu tá aqui? Você não pediu já, não. Fica aqui, filho. Pode ficar aqui. Olha, irmãos, aí, ó, mais uma vez aqui. Vamos lá. Entrou aqui, sacrificou um animal. Veio aqui, lavou as vestes na pia de bronze. Entrou aqui no santo lugar, tem o candelabro, que era aceso, os pães que eram trocados e o altar de incenso. Você vê que é algo progressivo. O sacerdote vai indo. Sabe onde está a presença de Deus? A presença de Deus está aqui, ó.
A presença de Deus está aqui. Então ele tem que fazer todo esse caminho, ó, até chegar à presença de Deus. Sabe o que o sacerdote está levando aqui na presença de Deus? Ele está levando o sangue que ele sacrificou aqui, ó, no altar de holocausto. O sacerdote, ele fazia isso, ele sacrificava, se lavava e levava o sangue. Até aqui, ó, passei aspergido aqui, ó. Então, o que acontece é que a gente percebe é que Jesus fez esse caminho por nós. Jesus foi sacrificado e veio até aqui o Santo dos Santos, tá? E levou, né, o sangue. Mas eu quero voltar aqui, ó. Nós estávamos aqui no altar de incenso. Aí eu pergunto aos irmãos. O que é isso aqui atrás do altar de incenso? Quem sabe? Essa é cinza. O que é isso aqui atrás do altar de incenso? Né? Assim como os irmãos responderam aí com relação às 12 tribos, eu vou esperar aí. Pode ser que o áudio esteja demorando um pouquinho a chegar. Então, o que é isso aí atrás do altar de incenso, irmãos? O que é? Quem sabe? Exatamente, meu irmão Vitor. A cortina, que é mais conhecida por nós como o véu. Que véu é esse? Esse véu aqui é o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Essa parte aqui é o Santo dos Santos. E essa parte aqui é o santo lugar. Esse véu aqui, ele separava. Tá ok? Inclusive, deixa eu mostrar aqui o véu aqui, pastora. É o véu, exatamente. Irmã Ângela, o véu. Vamos lá aqui, ó, o véu. Aí, o véu. Ó, quem sabe, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem sabe que desenho é esse aí que está no véu? Que desenho é esse? Algum irmão sabe que desenho é esse? Vamos lá, quem tiver aí, né, atento àquilo que nós estamos falando, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei até a comentar rápido, né? Tá, a irmã Luciana falou Santo dos Santos. Agora eu quero falar o seguinte, que desenho é esse que está aí nessa cortina, esse desenho amarelo aí? Tem um desenho amarelo, né? Tem um desenho amarelo, é um desenho de alguma figura. Um pouquinho isso, para dar nitidez na imagem. Isso, eu aproximei mais um pouquinho aqui, ó. Então, a irmã Luciana falou que o que está aí atrás do véu é o Santo dos Santos, correto. Agora eu quero saber que desenho é esse, que figura é essa aí? Que figura é essa? Que figura é essa? Será que eu já procurei aqui? Pode ser. Alguém sabe? Ó, o Vitor tá falando que é um cordeiro, né? Vitor tá falando que é um cordeiro. Parece um leão. A irmã Ângela falou que parece um leão. Olha só, irmãos. Deixa eu falar aqui. Parece um leão. Ela até deu um riso aqui, né? O que acontece? Esse desenho aí não é de um cordeiro e nem de um leão. Esse desenho aí é o desenho de um querubim. É um desenho de um querubim. Tá meio ruim de ver mesmo, tá? Tá meio ruim de ver. Mas esse desenho, é um desenho do querubim. É esse desenho aqui, ó. Deixa eu te mandar, aí pra Moji e você já pega. É o desenho de um querubim, tá ok? Não dá pra ver Já foi. A Cristina.
chama, né? Não. Vamos lá. Aqui, ó. Tá, namores. Ok. Aqui, ó. É esse desenho aqui, ó. Vê se deu pra verificar direitinho. É esse desenho aqui, ó. É um desenho de um querubim. Por que esse desenho, amados? Segura aqui para mim, filha, por favor. Tá. Então vamos voltar aqui. Aqui, ó. Altar de incenso. Aí atrás aqui, ó. O véu. Esse véu aqui, ele separava o santo lugar do Santo dos Santos. Aqui nesse lugar era o lugar onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença real de Deus no meio do povo. Quando a Arca da Aliança não estava aqui, poderia ter tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui poderia estar. Só que se a Arca da Aliança não tivesse, era como se Deus não estivesse ali. Tá ok? Era como se Deus não estivesse ali. Então, o sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar aqui uma vez por ano. Pegaram aí? Só o sumo sacerdote podia entrar aqui uma vez por ano, no dia da expiação, para trazer sacrifício pelo povo de Israel. Uma vez por ano que ele podia entrar. Aí, porque eu quis fazer questão que os irmãos soubessem que tipo de desenho era esse que estava no véu. Esse véu aqui, irmãos, foi, entre aspas, aquele véu que rasgou quando Jesus morreu. Tá? Depois do tabernáculo foi construído um templo, mais ou menos nos mesmos moldes que o tabernáculo, e o véu no templo, ele separava o santo lugar do santo dos santos. Ou seja, havia uma separação do homem com a presença de Deus. A palavra de Deus nos fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esse véu, ele se rasgou. Ele se rasgou, dando acesso do homem direto a Deus. E aqui nesse véu, antes dele se rasgar, tinha muitos querubins. O que a gente lembra quando fala-se sobre querubim? Quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, o que acontece? Adão e Eva foram expulsos do jardim, tá? E o que o Senhor fez? O Senhor colocou uma espada flamejante e querubins em volta do jardim. Para quê? Para que esses querubins protegessem, para que Adão e Eva não pudessem mais entrar novamente. Porque Adão e Eva ia querer entrar novamente. Tá? E foi colocado ali em volta, nós vemos lá em Gênesis, querubins para proteger, né? Meu amigão Romeu, Deus abençoe. Bombeirão, Deus abençoe, querido. Bom te ver aqui. Então a palavra de Deus nos fala que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos, foi colocado querubins para proteger o jardim, para que o homem não pudesse entrar. Olha aqui o querubim aqui de novo, ó, protegendo o homem Deus. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Esse véu, ele foi rasgado. Isso significa, amados, que sabe aqueles querubins? Aqueles querubins, eles foram removidos. Os querubins foram removidos e agora não há mais separação entre nós e o nosso Deus novamente. O plano da salvação foi consumado. O plano da salvação, a morte de Jesus, desfez aquilo que o Senhor tinha feito lá atrás no Jardim do Éden. Aquela separação
Ok? Quem acertou aí que era querubim? Quem acertou? Hã? Ok. Ok. O que estamos faltando aqui para... O que está faltando aqui? Então, amados... Ah, tá. O que nós vamos falar agora? Chegamos aqui, ó, no Santo dos Santos. Chegamos aqui no Santo dos Santos. Sabe que objeto é esse aqui? Esse objeto é chamado de Arca da Aliança. Santo dos Santos, é esse pedacinho aqui, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, tá ok? E havia aqui uma arca aqui dentro, que era tipo um baú. Dentro desse baú se encontrava a vara de Arão que floresceu, um pote com maná e também as tábuas dos 10 mandamentos, dentro desse baú aqui. Em cima desse baú, esse baú tinha uma tampa. Tinha uma tampa. Essa tampa se chamava, propiciatório. Essa tampa se chamava propiciatório. E em cima dessa tampa tinha 2 querubins com as asas assim esticadas e chamava propiciatório. A palavra de Deus diz que Deus falava com Moisés aqui, ó, sobre o propiciatório, tá? Aí, uma observação que eu queria colocar para os irmãos, 2 observações. Primeiro, só quando a Arca da Aliança estava aqui, é que a presença de Deus estava aqui. Porque se essa Arca da Aliança não estivesse aqui, ela representava a presença de Deus. Nada disso aqui, ó, adiantaria. Carneiro sendo sacrificado. Mas nós observamos que algumas vezes, na história do povo de Israel, essa arca aqui era tomada. Uma vez foi com os filisteus. Essa arca foi tomada. Você acha que o sacrifício parou? Isso aqui parou? A vida religiosa continuou. Sacrifício, pia de cobre, candelabro, mesa de pães, altar de incenso, tudo isso aqui continuou. Só que agora eles estavam sem a arca. O que se simboliza aqui? Vida religiosa sem a presença de Deus. Será que nós vemos isso hoje? Vida religiosa sem a presença de Deus? Algumas vezes acontece, né? Porque tudo isso aqui funciona, porém, só não tem essa aqui, ó, a Arca da Aliança, a presença de Deus. O que nós podemos falar sobre essa Arca da Aliança é que essa Arca da Aliança teve um dia que ela sumiu de vez. E ninguém mais achou, né? Existem filmes aí, A Busca dos Tesouros do Rei Salomão. Tem um filme aí de Indiana Jones, que Indiana Jones acha a Arca da Aliança. Acha a Arca da Aliança e leva lá para um museu lá nos Estados Unidos, né? Nunca acharam a Arca da Aliança, sabe, amados? Nunca acharam a Arca da Aliança e eu creio que nunca vão achar. Sabe por que eu creio que nunca vão achar? Porque a presença de Deus em forma de Arca da Aliança teve o seu tempo. Sabe qual foi o seu tempo? Foi até o tempo que Jesus nasceu. Quando foi que sumiu essa Arca da Aliança? Foi no cerco babilônico, quando a Babilônia pegou os judeus e levou cativo e destruiu ali o templo de Salomão, e nesse meio tempo a arca sumiu e nunca mais apareceu. O que a arca simbolizava? Presença de Deus no meio do povo. Mas teve um dia que foi anunciado que nasceria um menino e o nome dele seria dado, né? Ele seria chamado de... Vou colocar aqui. Ele seria chamado de
Quem sabe? Ele seria chamado, nasceria um menino e ele se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, essa arca aqui, ó, não precisa mais existir, porque agora nasceu Jesus. Jesus é o Deus conosco. Eu queria te alertar, porque existem igrejas que pegam esse móvel, a Arca da Aliança, e colocam lá em cima do púlpito. E algumas vezes existem pessoas que, na verdade, até idolatram esse móvel. Quer mostrar? Aqui, Arca da Aliança. Ó, a Arca da Aliança é isso aqui, irmãos. Isso aqui que era a presença de Deus no meio do povo. Se lembra quando a arca caiu sem querer? Sem querer, não. Os bois tropeçaram e a arca caiu e Uzá foi meter a mão na arca. Uzá foi meter a mão na arca, ninguém podia colocar a mão na arca, ela era carregada através de varal, né? Os varais, se eu estou falando português correto, né? Os irmãos pegavam cada um seu varal, ali os levitas, só os levitas, e carregavam a Arca da Aliança. De repente a arca caiu, Uzá foi meter a mão, Uzá foi fulminado. Sabe por quê? Era a presença de Deus no meio do povo. Ninguém podia meter a mão não, irmãos. Ninguém podia colocar a mão. Ok? Então, ó, Deus conosco. Aí a irmã Ângela está falando, Deus conosco. Então o que acontece? Essa arca aí que eu acabei de mostrar, ela tem algumas vezes rodado algumas igrejas e tem que ver qual é o frenesi quando as pessoas se deparam com a arca. Tem gente que se ajoelha diante da arca, tem gente que quer tocar na arca para ser curado, tem gente que quer, sei lá, colocar um papelzinho em algum lugar da arca para ver se as suas orações são respondidas. Ou seja, o que a gente percebe, queridos, é que nós temos que tomar cuidado com muita idolatria no meio do povo. As pessoas estão idolatrando a arca, esse móvel, que na verdade o próprio Deus fez questão de dar um sumiço nele, porque agora a presença de Deus, né? A presença de Deus conosco não é mais esse móvel, não. Agora é Jesus Cristo, é o Espírito Santo em nós. Né? Então, não temos que, ao ver a arca, chorar e se ajoelhar e bater cabeça para a arca. Né? Aí vai acabar se tornando uma macumba evangélica, macumba gospel, ficar batendo cabeça para a arca. Entendeu, queridos? Então, o que nós gostaríamos de colocar para os irmãos, se nós fôssemos falar tudo aquilo e todos os significados do tabernáculo, nós não sairíamos daqui hoje, não é verdade? Mas eu acho que deu para dar uma pincelada, né? Eu creio que os irmãos, voltando para a palavra de Deus, vão conseguir aprender mais um pouquinho sobre o tabernáculo. O tabernáculo, depois que o povo de Israel se instituiu como nação lá na terra de Israel, na terra prometida, e Davi, o que Davi fez? Davi, ele construiu o templo. Davi construiu não, desculpe. Quem construiu foi Salomão, mas Davi, ele começou a angariar fundos, começou a separar uma quantia para que o templo fosse construído. O templo não foi construído por Davi por causa das suas mãos que estavam sujas de sangue. Ele era um guerreiro, tinha matado muito. Mas Deus permitiu com que o seu filho, Salomão, construísse o templo, né? Então, o templo de Salomão foi um templo magnífico em excelência, foi um templo muito bonito.
Não é verdade? Então, esse tempo, aí, a palavra de Deus nos mostra que o templo foi feito nos mesmos moldes do tabernáculo, só que agora seria fixo em um lugar só, tá? Então, amados, a observação que eu queria deixar para os irmãos do tabernáculo, no deserto, a coluna de nuvem e a coluna de fogo ficavam em cima do tabernáculo. Quando a coluna de nuvem ou a coluna de fogo subia, isso significa que os irmãos tinham que desarmar acampamento, porque o povo ia ter que andar para algum lugar. Aí o povo desarmava acampamento, pegava as argolas, colocava nos móveis e andava. Aí tinha hora que a coluna de nuvem e a coluna de fogo parava e baixava. Isso significa, opa, vamos armar o acampamento. E toda hora estava mudando, tá? Então, amados, o que eu queria dizer para finalizar para os irmãos é, primeiro, esteja atento às mudanças de Deus. Esteja atento às mudanças de Deus, tá? Porque algumas vezes a gente vive como servos de Deus assim, ó, não enxergando o que está acontecendo à nossa volta. De repente, Deus está nos dando algumas direções, Deus quer trazer algumas mudanças, né? Deus tem outros planos, projetos novos. E o que acontece? Nós não estamos abertos para as mudanças de Deus. Então, esteja aberto para as mudanças de Deus. E, finalizando, eu queria dizer que o nosso Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele fez questão, lá de trás, de fazer com que ele estivesse habitando em nosso meio. Quando o Senhor falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é misericórdia de Deus. É Deus querendo habitar no nosso meio através desse tabernáculo. Na plenitude dos tempos, Jesus veio, Emanuel, Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou e foi assunto aos céus, a gente, ai meu Deus, e agora? Agora será que vai acontecer? Veio o Espírito Santo habitar em nós e hoje nós somos tabernáculos de Deus, somos moradas do Altíssimo, né? E a melhor parte, Jesus voltará. Jesus voltará, né? Jesus voltará para nos buscar. A palavra de Deus nos fala que a casa de meu Pai tem muitas moradas, né? Eu irei, prepararei lugar e voltarei para vos buscar. Jesus falando. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus vai voltar. Ok, meus irmãos? Queria agradecer a todos. Muito obrigado por mais um momento. Desculpe a fragilidade aí do estudo quanto às fotos, né? Ainda estamos nos organizando quanto a essa questão até mesmo de tecnologia. Nós estaremos melhorando, mas enquanto isso eu creio que a gente vai usando o nosso precário recurso e o Senhor vai nos abençoando. Tá ok? Então quero estar aqui mais uma vez. Ó, quero aqui mais uma vez estar mandando um abraço. Vamos lá. Vamos lá, que isso. Ó, a irmã Luciana Lopes está com dificuldade de assistir a aula. Romeu, meu amado, meu amigo. Com dificuldade também? Não. Pastora, é que eu não... Tá, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Quero mandar um abração para os irmãos aqui, ó. Isabel, deixa eu ver se eu cheguei no... Ah, tá. Ok, vai falando aí então, pastor. Ó, Diaconisa Josiane,
Cristina, irmã Cristina. Não estou conseguindo visualizar todos não, irmãos. Ó, então, Gilmar, Priscila, Vitor, Ana Paula, Michele, pastora Verônica, diaconisa Josiane, irmã Maura, irmã Luciana Monteiro, meu amigo Romeu, né? Mas que é Isabelle, a Tuca, pode ser que eu esqueça Vanessa, pode ser que eu esqueça alguém aqui, a misericórdia, entendeu? Aqui, ó, a irmã Ângela. Então, amados, Vitor, né, meu irmão Vitor, Marcelo, Lene, aqui, ó, a galera toda aí, hein? Priscila. Então, gente, muito obrigado aí pela companhia. Hoje, às 20 horas, estaremos louvando ao Senhor, né? Estaremos buscando ao Senhor, estaremos tendo um momento de oração. Deus vai falar contigo através de uma palavra abençoada. Eu creio que Deus tem uma palavra dele, do trono dele, para o seu coração. Às 20 horas estaremos fazendo a nossa live, e em nome de Jesus Cristo, tá? A irmã Maura, aqui eu já falei, a irmã Cristina, tá? E o Mateus também, viu Mateus aqui, tá, queridos? E em nome de Jesus estaremos juntos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, ok? Vamos estar orando então em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais um momento na tua presença, que meditamos um pouco na tua palavra. Muito obrigado, porque, Senhor, tu tens nos ensinado através dela. Nos sustente, Senhor, Pai, nos oriente. Em nome de Jesus Cristo, queremos estar caminhando contigo constantemente. Esteja abençoando cada servo e cada serva tua que está aí sintonizado na live. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, que tu possa proporcionar um ótimo domingo para cada um, e que em nome de Jesus Cristo, que mais tarde possamos estar na tua presença para louvarmos e bendizermos o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos os irmãos. Graça e paz. Eu creio em ti.